Estamos de volta e a partir de agora você confere como está o estado de saúde de um dos rapazes que na semana passada bebeu por acidente veneno. Ele pensava que na realidade estaria ingerindo bebida alcoólica. Confira mais detalhes com Mayara Martins. Davi Ferreira segue internado em estado grave aqui na UTI do Hospital de Urgências de Teresina. Ele ingeriu um inseticida por engano na última quinta-feira, juntamente com seu pai e seu tio, que vieram a óbito antes mesmo de serem socorridos. Apesar de grave, o quadro de saúde do paciente segue estável. Ele foi entubado, sedado e segue monitorado por aparelhos. A direção do Hospital de Urgências de Teresina informou que o veneno demora em média 15 dias para sair do organismo e que por isso o tratamento é tão demorado. Ainda não se sabe qual foi a substância ingerida pelo paciente. Uma perícia já foi feita e o resultado deve sair dentro de 10 dias. E ainda continuando com Mayara Martins, você vai conferir a partir de agora como está o abastecimento de óleo diesel e de gasolina aqui na capital do estado do Piauí. Lembrando que na semana passada, na realidade no fim de semana, nós registramos um pequeno problema de distribuição de combustíveis aqui na região Nordeste. Mayara, é com você. Desde a semana passada, o Piauí começa a enfrentar problemas de desabastecimento de combustível. Para falar sobre esse assunto, a gente fala aqui agora com o presidente do Sindicato dos Postos de Combustível, Alexandre Cavalcante. Doutor Alexandre, o que foi que ocasionou esse problema do desabastecimento em alguns postos aqui da capital e do interior? Bom, a gente teve notícia que 2 navios atrasaram a entrega, isso dificultou a logística de distribuição. O primeiro navio, com S10, ele já atracou no Porto de São Luís e já começou a vir o diesel S10 para cá, para o Piauí. E isso vai fazer com que a gente entre em normalidade, talvez terça ou quarta-feira a questão do S10 esteja sanada. Quanto à gasolina, a previsão do navio atracar é na quinta-feira, dia 15, então deve levar mais uns 3 ou 4 dias para que isso se normalize. Porque é exatamente o trâmite de desembarcar a mercadoria e transferir para o trem e para caminhões para que possa chegar em Teresina. Que prejuízo isso está dando para os comerciantes, né, para os donos de postos de combustível e também para a população? A população já sente esse desabastecimento? Olha, para os postos o prejuízo é muito grande, porque você vai passar às vezes 1 dia ou 2 dias sem combustível. A população não deve estar sentindo muito o efeito, assim. É chato, às vezes ela para num posto que está acostumado a abastecer e vai ter que ir para o posto vizinho, mas nada que possa deixá-la sem combustível. E lembrando que hoje a maioria dos carros são carros flex, então as pessoas podem optar por um segundo combustível, como o etanol, que a cidade está bem abastecida. Então não vai haver grandes transtornos para a população. Para os empresários, aí ele realmente vai ser oneroso para ele, porque você tem que manter toda a estrutura funcionando e de repente faltando 1 ou 2 combustíveis. Então não há problemas com o etanol. O etanol ele segue normal nas bombas, é só com o diesel S10 e com a gasolina. Perfeito. O diesel S10, ele deve, como eu disse, ele deve normalizar daqui a 1 dia, 2 dias. A gasolina deve demorar mais um pouco, mas não vai haver grandes problemas para a população. O que a gente pede à população é que, assim, não abasteça de maneira anormal, não fuja do seu padrão de consumo. Se você está acostumado a abastecer R$50, você continua abastecendo seus R$50. O perigo é uma corrida aos postos para meio que estocar combustível. Isso aí realmente vai agravar a situação. Em relação a reajuste no preço do combustível, essa crise, esse desabastecimento, ele pode vir a provocar esse reajuste, provocar uma alta no preço do combustível? Não, isso não é motivo para subir o preço de combustível, não. A gente agradece aqui os esclarecimentos do Dr. Alexandre e em breve mais informações. E encerra nesta próxima quarta-feira, dia 15 de agosto, o período para homologação e registro de candidaturas dos candidatos que vão disputar o Palácio de Karnak nas eleições de 2018. Confira esta reportagem que também vai trazer detalhes sobre a propaganda eleitoral permitida para as eleições deste ano. Os partidos políticos e candidatos terão até essa quarta-feira para registrar suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral.
Passado esse prazo, os candidatos já podem colocar o bloco na rua e iniciar as propagandas na tentativa de conquistar a preferência do eleitorado. Quem fez o registro, mesmo que não tenha ainda sido homologado esse registro, tem as condições de exercer a campanha, ele sai da condição de pré-candidato, que essa condição ela ia ali do começo do ano até o início das convenções, e passa a condição de candidato efetivo. Então, do dia 16 de agosto, ele tem as condições plenas de exercer todos os atos de campanha. Segundo a lei eleitoral, a partir do dia 16 de agosto, os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer comícios e usar equipamentos de som fixo. Também podem fazer campanha em carros de som e usar alto-falantes ou amplificadores de som em suas sedes e comitês. Estão autorizadas também a distribuição de material gráfico, a realização de caminhadas, carreatas ou passeatas e o uso de carro de som pelas ruas, divulgando jingles e mensagem dos candidatos. Até 5 de outubro, são permitidos anúncios pagos na imprensa escrita e a reprodução na internet, limitados a 10 por veículo em datas diversas para cada candidato, com tamanho máximo de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. O advogado explica ainda as mudanças em relação à propaganda eleitoral na internet. O impulsionamento e patrocínio de postagens ficaram permitidos após as novas regras eleitorais, mas algumas regras precisam ser seguidas para que os candidatos não sejam penalizados. Tem que ter cuidado também com a questão da divulgação nas redes sociais, questão de posicionamento eletrônico, porque muito embora ele possa não ser o responsável pelo ato, mas como ele é possível beneficiário pelo ato de uma propaganda irregular, cometida por um apoiador, por algum simpatizante, ele certamente, se for assim entendido como irregular, ele é que vai ser aplicada a multa. Então, muito cuidado nesse trânsito e na contratação de serviços, no feitio dos materiais de propaganda, para que seja divulgado aos eleitores. Eu acredito que essa eleição vai ser muito a eleição das mídias sociais, as propagandas das questões via Facebook, via Instagram, que também é permitido agora, desse momento, você pode fazer o posicionamento eletrônico das informações, desde que seja concedido um prazo de 48 horas para o receptor da mensagem dizer que não quer mais receber. No rádio e na televisão, as propagandas iniciam no dia 31 de agosto. Serão 35 dias com inserções diárias ao longo da programação das emissoras. O tempo de cada partido depende do tamanho da bancada federal e também de acordo com a quantidade de partidos que integram a coligação. As propagandas serão exibidas em dias e horários diferenciados de acordo com o cargo em disputa. Às segundas, quartas e sextas, será a vez dos candidatos a governador, senador e deputado estadual exibirem suas propostas. Já às terças, quintas e sábados, os candidatos à presidência da República e a deputado federal terão seu tempo para se apresentarem ao eleitor. Aos domingos, não serão exibidos os programas eleitorais gratuitos. Então, a partir de agora, estamos recebendo em nossos estúdios a advogada eleitoral Raquel Dantas. É com ela que nós vamos conversar um pouco sobre a importância de se bem escolher o seu candidato a vice-governador nas eleições de 2018. Doutora Raquel, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal O Dia News, segunda edição. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui a serviço da TV O Dia. Coisa boa. Quero começar perguntando para a senhora, na lei, qual é o papel do vice-governador? Bom, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, nós estamos falando de um cargo eletivo que vai ter atuação na vacância ou no impedimento do governador, do presidente, do prefeito. Portanto, ele atua no sentido de substituir, caso haja esse impedimento, a vacância. O que é a vacância? É se por acaso houver falecimento, houver um processo de impeachment, que foi o que aconteceu a nível nacional, ou mesmo o candidato que se desincompatibiliza para tentar a eleição em outro cargo. Então, o vice assume nessas hipóteses. E ele tem, sim, competências definidas em lei. O que é importante a gente deixar claro para o nosso telespectador é que esse vice ele não tem uma eleição específica, ele é eleito dentro de uma chapa geral, daí a importância, né, de se avaliar em quem estamos votando especificamente. Certo, também gostaria de perguntar justamente para a senhora já até respondeu essa pergunta, mas eu preciso que a senhora deixe mais claro para que todos nós tomemos responsabilidade do nosso voto. É responsabilidade de quem elege o governador, também eleger o vice, não é isso? Exatamente. Não se separa. Não se separa. Repetindo aqui, para que fique claro, a chapa montada
E aí, quando você vota no governador, no prefeito, no presidente, qualquer um daqueles titulares de cargos executivos, você automaticamente vota no vice. Ou seja, é preciso você analisar as propostas, o plano de gestão sobre uma perspectiva do atuante e do possível substituto. Porque esse é um cidadão que eu posso no futuro ver e estar sobre a gestão do mesmo. Voltando um pouquinho para a nossa realidade do estado do Piauí, doutora, nós estamos percebendo na realidade aqui na prática de que muitos candidatos a governador do estado do Piauí escolheram vices mulheres. Na sua opinião, essas mulheres foram escolhidas por competência, por história política ou apenas para cumprir uma cota eleitoral? Bom, seria super interessante e eu sou uma das entusiastas da participação da mulher na política, mas eu preciso ser clara e sincera, verdadeira. A minha análise política é que a escolha de mulheres, ela não só apenas, há uma agregação de fatores. Primeiro, a tentativa de se atingir um eleitorado feminino, que está apático, que não tem tido muito interesse pela política. Mas eu acho que o principal motivo é o fato de que há uma tentativa de preencher a cota feminina, os 30%, há uma tentativa de certa forma, empoderar, o que eu acho que seria a terceira opção, mas o fato é a tentativa de preenchimento de uma cota e maquiar uma realidade, né? A mulher vem cada vez mais se desinteressando pela política, seja pela jornada tripla, ou seja mesmo pelo momento em que a política vive, de desinteresse geral, de apatia geral. Lembrando a você de casa que a maior parte do nosso eleitorado do estado do Piauí é de mulheres, né? Exato, no fim das contas, elas podem decidir na sua eleição. Exatamente. O eleitorado piauiense é composto em boa parte por mulheres. E mulheres que podem decidir uma eleição, podem, ao final, à medida que ela escolhe o seu candidato, que ela se fideliza a uma candidatura, ela vai estar praticamente decidindo o pleito. Então, a tentativa também é chegar nessa mulher, né? Seja ela, que perfil é essa mulher? Uma mulher, qual o perfil do voto piauiense? Que mulher vota no Piauí? E há algumas pesquisas que denotam a maioria zona rural, a maioria de idades entre 19 e 27 anos. Então, há um perfil do eleitorado feminino piauiense. Talvez a escolha das vices se reporte à necessidade de atingir esse eleitorado. Mas, infelizmente, não é a pesquisa política não mostra isso, né? As perspectivas em termos de estimativas é que a tentativa é cumprir cota, o que é lamentável. Esperamos futuramente que mulheres possam não ser meras substitutas, e sim protagonistas do processo eleitoral. Doutora, para encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria de saber da senhora, na realidade, esse tipo de medida, né, de inclusão da mulher na política, ela nos ajuda a ter uma maior compreensão da necessidade de termos um voto consciente. Para a senhora, quais seriam os critérios que nós, eleitores, devemos observar e escolher na hora de darmos nosso voto? Eu penso que o voto é uma atitude muito complexa, né? É um dever, é uma função, é um direito. Ele envolve essas três perspectivas. E, acima de tudo, é preciso você saber em quem está votando. Qual é a vida pregressa desse candidato, aquilo que a gente chama de ficha limpa, né? Ele tem, de fato, um passado e um presente dedicado à vida pública, há boas intenções nesse sentido e a formação desse candidato, porque como professora universitária eu não posso desprezar a necessidade de você ter o mínimo de informações. Isso não significa, na verdade, que eu vou ter uma visão platônica, só deve ocupar mandatos quem tem doutorado. Não, de fato não é isso, mas é uma tentativa de se analisar a preparação dele para o cargo. Ele tem condições de ocupar o cargo, ele é apto a formar convicções reais, porque a política exige isso também. Muito bem.
Então, vamos pesquisar, vamos atrás de informações essenciais sobre nossos candidatos, porque depois de eleito, não adianta simplesmente dizer eu não tenho nada. Não adianta lamentar, o ideal é se precaver. Muito bem. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para a senhora, tá? Boa noite, estamos à disposição. Coisa boa. Mas antes da senhora ir embora, eu quero lhe convidar para justamente assistir comigo uma matéria de uma professora piauiense que derrubou mais de 5.000 professores de toda a nação, justamente entrou para o grupo seleto da Associação Nacional Grupo Nova Escola. Vamos conferir como foi que ela chegou até este cargo. Na sala de aula, ela é a guia. É ela quem conduz o aprendizado de dezenas de meninos e meninas na Escola Manuel Paulo Nunes, que integra a Rede Municipal de Ensino de Teresina, capital do Piauí. A motivação para dar as aulas veio quando ela ainda era estudante da 7ª série. Foi através de uma professora que demonstrava satisfação em repassar conhecimento. Do exemplo aprendido, agora é ela que se torna um espelho para estudantes de todo o país. Luciana será uma das responsáveis pela elaboração dos planos de aula de língua portuguesa de alunos de todo o Brasil. Para mim foi muito gratificante, né? Porque foi uma seleção aberta, as etapas foram etapas bem difíceis, com exercícios bem minuciosos. Nós tivemos provas objetivas, provas subjetivas, elaboração de texto dissertativo, de planos de aula. Então, para mim foi uma grande felicidade, foi uma superação, me deixou bastante satisfeita. Luciana foi selecionada entre os mais de 5.000 professores de língua portuguesa de todo o Brasil. Foram 3 etapas até ela ficar entre as 100 escolhidos pela Associação Nova Escola para elaborar os planos de ensino para os estudantes de todo o Brasil. Um desafio e tanto, mas que ela promete tirar de letra, já que acumula uma experiência de mais de 24 anos como professora. As adaptações para a nova base nacional já foram iniciadas. O grupo de professores terá até dezembro para concluir os planos de ensino, que já serão postos em práticas a partir de janeiro em todo o Brasil. Olhando sua trajetória, ela se mostra orgulhosa dos feitos conquistados e ressalta que a sua seleção demonstra a qualidade e o empenho dos professores de toda a rede municipal de Teresina. Eu me sinto também muito satisfeita em poder ratificar que a Rede Municipal de Ensino de Teresina tem professores qualificados, que os professores estão sempre pesquisando, estão estudando para trazer para a sala de aula o que a gente tem de melhor. Isso a gente vê nos resultados, né, que as escolas municipais têm apresentado para o município. Quem tem o privilégio de já ser aluno de Luciana não esconde a satisfação de saber que a educação de Teresina está rompendo as barreiras do Estado e servindo de exemplo para todo o país. Eu me sinto orgulhosa, pois ela merece, porque o mesmo ensino que ela me dá, ela vai dar para outros alunos do Brasil. E ela merece muito, pois ela é uma mulher muito dedicada, competente e uma professora muito dedicada, alegre. Ela merece muito. E assim vamos encerrando esta nossa edição de segunda-feira do seu jornal O Dia News, segunda edição. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com a gente porque a semana está apenas começando e você sabe, aqui você vai acompanhar o resumo de cada dia, de tudo aquilo que foi destaque e de tudo aquilo que você precisa saber para ficar bem informado. Muito obrigado pela sua companhia e uma excelente noite para você. Até amanhã.